das revelações foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me abofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Fui necio em me gloriar-me, vós mesmo me constrangestes, porque eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Amém, igreja? Aceita adorando ao nome de Jesus de Nazaré. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, nós sabemos que a obra missionária, ela tem 2 aspectos. O primeiro é a obra missionária urbana, que a igreja está incumbida em fazer ela no bairro aonde a igreja está situada, ou aonde você mora, os seus vizinhos. Essa é a obra missionária urbana. Tem um outro sentido, igreja, que é a missão transcultural, que é aquela que a igreja investe no missionário, enviando ele para o campo missionário, para que ele vá e ganhe almas para o reino de Deus, abra novos trabalhos, abra outras portas de obra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Oh, glória! Alguém pode imaginar que obra missionária você ganha bem? Oh, glória! Eu sei de casos de famílias missionárias que vão para o campo e são sustentados apenas com um pequeno salário. É lá que a obra vai crescer, vai frutificar e vai abençoar a vida dos missionários. Oh, glória! Oh, aleluia! Eu acho que de todos os ministérios, o ministério de missionário é um dos mais sofridos que tem. Por quê? Você está longe de casa, longe da parentela, longe dos amigos, longe da igreja que você faz parte. Tudo isso por causa da missão que o Senhor lhe confiou. Quando você não tem essa chamada transcultural para a obra missionária, você vai fazer o quê? A missão que está no ambiente urbano, na rua, na cidade localizada que vocês fazem parte. Também missões se faz de joelhos. Não é só sendo enviado ou pregando, mas também orando pela obra, orando pelo missionário, orando por aqueles que Deus já levantou e já enviou para a obra missionária. Também se faz missões com contribuições, igreja, porque sabemos que há um gasto para manter o missionário no campo. Sim ou não, igreja? Tem. E missionário não só prega a palavra, não, ele também come, ele também bebe e ele também precisa de refúgio para dormir. Oh, glória, aleluia! E eu vou dizer para vocês, tem muitos missionários que de primeiro plano, igrejas fecharam com eles em patrociná-los, em enviá-los para o campo, mas depois de um tempo a igreja me abandonou no campo missionário. Já tem relatos
chamado de uma família missionária que, não tendo abrigo naquele país, naquela cidade, teve que invadir contentes em treino abandonado e estava vivendo nessas condições, abandonado por todos, abandonado pela igreja que lhe enviou para o campo missionário. O que é que eu quero passar para a igreja? O campo missionário é o campo desafiador. Missões é para todos, mas nem todos terão capacidade de exercer a obra missionária. Oh glória! Eu digo para vocês, pregar sobre missões e fazer missões, eu não tenho nenhum problema, desde que aceitei a Cristo como meu Salvador, que eu amo missões. Trabalhei como agente missionário, preguei em vários lugares, em estados fora do estado de Pernambuco e dentro de Pernambuco, mas Deus não desenvolveu esta chamada missionária na minha vida. Me abençoou na itinerância, edificando vidas, dando almas para Cristo, mas não no campo missionário. Por quê? Porque a igreja tem que detectar em você que você foi chamado para aquela missão. Não adianta enviar qualquer pessoa e depois ter que trazer ele de volta sem frutos, sem almas, e só deu prejuízo. A igreja não pode ter prejuízo, a igreja tem que ter lucros, ganhos, seja financeiramente ou espiritualmente. A igreja não pode perder, a igreja tem que ganhar. Oh glória, aleluia. Do que adianta enviar um obreiro para o campo missionário e chegando lá ele ver que não era aquilo que ele queria para a sua vida, não era bem aquilo que ele imaginava que era o campo missionário. Só que uma coisa é certa: no campo missionário tem almas gemendo, no campo missionário tem almas sedentas, no campo missionário tem vidas precisando de Jesus de Nazaré. E eu vou dizer mais: no campo missionário tem alguém que está orando para Deus levantar você, para você ser pregador missionário que lá precisa. Quem crê que ainda tem campo para nós chegarmos, ainda tem território para a igreja pisar. Se nós se acomodarmos só vir para o culto, ouvir a palavra e não fazer nada em prol da obra missionária, a igreja fica tártara, a igreja fica parada, paradinha. Mas quando a igreja investe na obra missionária, nos obreiros, na obra da chamada, o que é que vai acontecer? A igreja será um celeiro farto de missões e de enviar missionários para o campo e para a obra. Por que não dizer, irmãos, que nós temos tudo em mão para fazer missões, mas muita gente não quer fazer a obra missionária, porque a obra missionária não dá muito recurso, porque a obra missionária não dá muito retorno, porque a obra missionária não deixa as pessoas famosas no outdoor, no cartaz, porque a obra missionária é trabalho árduo, muitas das vezes enviado para territórios, para países onde entidades malignas é quem governa lá. E agora a função do agente missionário é desbravar aquele território, é conquistar almas para Jesus, é introduzir Jesus naquele lugar e dizer: existe um Deus que liberta, transforma e prepara o homem para se encontrar com Deus. Oh aleluia, glória a Deus. Porque eu estou dando essa introdução, igreja, para você entender que quando a missões arde no coração de alguém, ele não dá desculpa, ele trabalha, ele não vive, irmão,
aos perdidos e pecadores. Se acostumamos em ficar dentro de casa e não queremos sair para fora. E a mensagem da igreja é que ela foi escolhida de dentro para fora. Não ficar somente no ambiente de quatro paredes, mas levar o evangelho para o mundo perdido. E a igreja só cresce se tiver missões, se tiver pregadores de rua, se tiver alguém capacitado para levar a mensagem na rua, para ganhar traficante, para ganhar prostituta, para ganhar feiticeiro, para ganhar bruxo, para ganhar pecador, idólatra que serve a Satanás. Tem que ter alguém na igreja que há missões arda no seu coração. Paulo sabe a capacidade que Jesus tem dado na vida dele, mas ele diz: eu não vou me fazer inferior aos demais apóstolos excelentes que o Senhor Jesus já levantou. O que é que nós aprendemos aqui? Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que mim. A obra está de pé e o chamado ainda te convida. Te levanta e faz a obra, te levanta e prega a palavra, te levanta e leva o evangelho, te levanta e deixa Deus usar, te levanta e deixa o Espírito te capacitar, te levanta do comodismo e leva a mensagem missionária àqueles que estão gemendo e chorando, esperando uma mensagem que transforme a sua vida. Oh glória! Aleluia! Mesmo ser farto de pregadores como nós estamos vivendo, ainda tem lugares que a mensagem do Evangelho ainda não chegou. Talvez você dizia: eu nunca vou chegar lá, mas se tu orar, vai chegar alguém para pregar lá. Aleluia! Deixa eu ver quem crê que a tua oração vai sair de quatro paredes e Jesus vai levantar obreiros para a seara, para levar a mensagem da cruz aos perdidos. Oh glória! São 25 anos, irmão, orando pela obra missionária, pelos missionários que estão no campo. Eu nunca desfaleço, porque eu sei o gemido das almas daqueles que estão oprimidos na mão de Satanás. Se Deus não quis me levar para o campo missionário, mas o meu dever é orar pelos que já estão na obra missionária. Oh glória! Alguém aqui ora pela obra missionária, alguém aqui intercede pelos missionários, alguém aqui ama missões, alguém aqui ama a obra evangelizadora, alguém aqui ama saber que Jesus está sendo glorificado em outras nações pelo intermédio da obra missionária, e a vida do missionário guerreiro que largou tudo pelo chamado de levar a mensagem de Jesus de Nazaré. Oh glória! Aleluia! Só que a obra missionária tem desafios, irmãos, inúmeros. Talvez eu não tenha tempo de falar todos, mas aqui na leitura nós vemos Paulo dizendo alguns no versículo 10. Por isso sinto prazer em quê? Nas fraquezas. Quem foi que disse que missionário não sente fraquezas? Quem foi que disse que obreiro não sente fraquezas? Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. É ele que está sentindo isso aqui na obra missionária. E vocês sabem que Deus levantou esse homem numa potência poderosa de pregar para judeus, gentios e os reis de Israel. O ministério deste homem ele foi mais amplo no conhecimento, na extensão e na ousadia que Deus lhe entregou. Oh glória! Mas olha o que ele está dizendo: por isso eu sinto prazer em que? Nas fraquezas. Olha mais outro detalhe: nas injúrias. Você está pensando que obra missionária também não tem injúrias? Não é todo lugar que você vai chegar que a mensagem vai ser bem-vinda.
vida, você vai ser injuriado, porque quem não quer receber Jesus e nem a mensagem de Jesus, ele vai lhe perseguir, lhe injuriar. Mas Paulo está falando aqui não mais necessidade do campo missionário. A próxima ele diz: e nas necessidades. Oh glória! Tu está pensando, irmão, que ser missionário é berço cheio, é dispensa sempre lotada, é carro parado na porta. Muitas das vezes o missionário tem que andar léguas para chegar a povoados e a pé para levar a mensagem do Evangelho. Enquanto isso, ele recebe de barriga cheia e nem o glória para Jesus quer dar. A obra missionária tem necessidade, igreja. Por que não dizer para vocês que muitas das vezes o missionário está em necessidade? Muitas das vezes ainda não fez nem a primeira refeição do dia, mas na obra missionária ele vai encontrar pessoas que estão há muito mais tempo com fome, faminto, e ele está ainda de pé. Por quê? Porque Jesus queria te enviar lá para falar que Jesus ainda muda cenário, que Jesus ainda envia a provisão, que Jesus ainda envia. Deixa eu ver, vamos crer que Jesus ainda envia provisão no campo missionário. Ei, profeta, não desanima. A obra missionária tem desafios, tem injúrias, tem perseguições, tem necessidade, mas Deus te confiou a mensagem do Evangelho. Glória! A próxima ele disse: eu também tenho o que? Perseguições. Vocês sabem que quando esse cara se converteu ao Evangelho, não foi ninguém que pregou para ele. Foi Jesus que marcou encontro com ele no caminho de Damasco. Ele disse: tu vai saber o quanto é padecer por causa do meu nome. Quem és tu? Sou Jesus a quem tu persegue. A partir de hoje tu vai deixar de perseguir e vai ser um perseguidor por causa do meu nome. Mas tem uma coisa: daqui por diante tua vida será cheia do Espírito Santo, e tu serás para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Deixa eu ver, deixa eu ver. Para ir para a obra missionária tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E na convenção deste homem, ninguém acreditou que ele tinha aceitado Jesus. Como também alguém duvida que você realmente é um servo autêntico de Cristo? Não acreditaram na convenção de Saulo. Ananias mesmo foi um que foi enviado para Boston e disse: esse homem, perseguidor, maltrata para toda a tua igreja, os males que ele tem feito à tua igreja em Jerusalém. Mas Jesus disse: mas eu escolhi ele faço o meu, oh glória, vá lá, põe a mão, ore nele, ele vem restaurá-lo, ele vem levantá-lo, ele vem encher do Espírito Santo, e ele será vaso escolhido, oh glória. Apenas Barnabé vai acreditar. Barnabé quem vai dar uma palavra de confiança. Barnabé quem vai livrar ele da vontade dos judeus de matá-lo, fazendo ele escapá-lo pelo seixo por cima da muralha. Porque se não fosse Barnabé, a sentença de morte estava ali de frente dos seus olhos, e ele escapa, porque Deus foi bom em colocar no caminho a Barnabé que acreditasse que Jesus marcara o encontro com ele. Oh glória! Quem crê nesta palavra? Mesmo que muitos desacreditem no teu chamado, vai ter alguém que Jesus vai colocar no teu caminho que vai acreditar
lembrar que foi Jesus quem te chamou para a obra missionária. Oh, aleluia! Oh, louvado seja Deus! Então Paulo está dizendo: nós sofremos perseguições. A próxima que ele vai falar nesse versículo diz: nós sofremos também o que? Angústias. Meu amigo, eu vou lhe dizer que tem dia que você está sapecado no fogo, aleluia, mas também tem dia que a angústia bate, que você está abatido de sobremodo, que você não tem desejo de pregar, de sair, de evangelizar, de exercer a obra, de exercer o ministério, de ir ao campo, de pregar sobre Jesus, porque você está de sobremodo angustiado. Mas o Jesus que te chamou para a obra, ele é Jesus que tira a angústia e renova a tua vida para você frutificar a obra missionária. Deixa eu ver quantos crê que o Senhor Jesus ainda tira toda a angústia para você frutificar a obra missionária. Oh, glória! E Paulo diz: tudo isso nós sofremos por amor a Cristo. Oh, glória! Oh, aleluia! Oh, louvado seja Deus! Aí ele diz: porque quando eu estou fraco, então eu estou o quê? Forte. Oh, glória! Como entender isso aqui, Cleber? Eu vou dizer para vocês: nos dias mais atribulados, mais angustiantes que a obra possa te oferecer, de perseguições, de calúnias, de injúrias, de necessidade, de sofrimento, é naquele dia que o Senhor vai te renovar, e será o dia que o Senhor mais te usará na terra dos viventes. Deixa eu ver. Jesus Cristo, e tudo isso padeça por amor a Cristo, igreja. Aleluia. Paulo chega a dizer: eu fui nércio e me gloriar. Aleluia. Teve um período de Paulo, isso é experiências que a gente adquire no decorrer do tempo andando com Jesus. Paulo chega no aeroporto, era uma praça, aonde cada um mencionava a ideia, a sua doutrina. Era uma praça que as pessoas se reuniam em grupos para expor suas ideias, seu conhecimento. Aí chega Paulo com o peito inchado e dizendo: aqui eu vou fazer sucesso. Aqui eu vou ser aplaudido, aqui eu vou ser faccionado, aqui só vai dar agora Paulo, o apóstolo das missões. Na pregação que ele faz no Areópago, ele prega sobre a ressurreição de Jesus, que é um dos melhores temas que devemos pregar na atualidade, que é a mensagem da ressurreição e a mensagem da cruz do Evangelho. Mas quando ele termina de pregar, vão dizer: as letras estão fazendo você delirar, Paulo. Você veio com uma nova doutrina, nos fazer aceitar uma nova doutrina. Então Paulo foi dito como louco, ele saiu entristecido, abatido. Mas na pregação que ele fez naquela praça, alguns acreditaram na mensagem e procuraram Paulo, desejosos de querer ouvir mais a mensagem que Paulo tinha para pregar. Então é isso que eu quero passar para a igreja: quando alguém despreza, sempre vai ter alguém que vai receber a mensagem do Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Deixa eu ver quantos creem. Não é todos que vão desprezar, tem alguém que vai acreditar na mensagem do Evangelho. O importante é não desanimar e continuar fazendo
fazendo a obra do Senhor. Glória! Oh, aleluia! Aí ele diz: o meu apostolado foi conhecido no meio de vocês, porque não tem testemunho melhor, irmão, do que a igreja ver a forma que Deus te usa. O campo missionário descobrir que tu és uma mulher de Deus e que tu és um homem de Deus. Não sou eu que tenho que me titular apóstolo, discípulo, pregador, pastor. Não sou eu. É as pessoas que têm que ver Cristo em mim, Cristo no meu chamado, Cristo nas minhas mensagens. É o povo que tem que dizer: é homem de Deus, é mulher de Deus, é escolhido, é vaso do Senhor, é separado, é ungido por Deus para fazer esta obra. Oh glória, oh aleluia. Do que adianta, irmão, se titular de títulos e Deus não cooperar nada com você? Me diga aí. Então é melhor ser humilde, não se gloriar muito não. Quer se gloriar? Se gloria em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Agora deixa eu ver quem recebe esta palavra. Se tem alguém para se gloriar aqui, é o Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que foi assunto ao Calvário para nos libertar da maldição do pecado e nos dar vida eterna. Aí Paulo chega e ele se diminui ao ponto de dizer: não foi só eu que fui chamado para o ministério. Tem muita gente que precisa reconhecer isso. Não só tem eu pregador, não, meu amigo, tem mais. Não só tem eu que prego, não, tem mais que prega. Eu quero dar honra aos senhores que o Senhor já levantou também, que estão com a mão no arado, que estão trabalhando em prol do Evangelho. Eu estou aqui como ministro da palavra para fortalecer a esta igreja através do poder da palavra e dizer para vocês: a glória é de Jesus de Nazaré. Ele levantou vocês como ministro. Continue a pregar a mensagem. Paulo começa a dizer que teve uma experiência. Eu não sei, irmão, se é nós que estamos vivendo muito na terra, estamos muitos carnais, que o céu não está se manifestando como se manifestava para esses homens da Bíblia. Paulo chega a dizer que ele foi arrebatado em espírito ao descer o céu, ao paraíso. E ele ouve palavras lá que até hoje ele não revelou, porque ele disse que os homens não eram dignos de ouvir as mensagens, a palavra que ele ouviu naquele terceiro céu. Oi, irmão. Será que nós estamos terreno demais nesta terra, apegado a tantas coisas na correria do dia a dia? Porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que chegar no horário certo, porque tem as compras para fazer, porque tem a aluguel para pagar, porque isso, porque aquilo. E cadê a chama missionária ardendo na tábua do teu coração? Oh glória, aleluia. Você se apegou tanto nessa terra a ponto de deixar para trás as revelações do terceiro céu, porque o terceiro céu existe, igreja, e nós estamos andando para ir para lá. Se você já se perdeu nas coisas terrenas desta vida, hoje é a noite de você se encontrar com Jesus de novo. Hoje é a noite de você ter novas experiências. Hoje é a noite do terceiro céu se revelar. Eu não sei se nós vamos subir ou se ele vai descer, mas é necessário um choque de realidade. A obra missionária necessita de alguém que ame almas, de alguém que arda o seu peito
sair do comodismo. Porque o Espírito está usando a tribuna, está falando, está orientando, está te chamando. O Espírito de Deus, não sou eu não, o Espírito de Deus está lhe chamando, está dando um choque de realidade dentro de você, lhe animando, lhe fortalecendo, lhe chamando para a obra, mas você está acomodado demais. É necessário Jesus permitir um espinho na sua carne. Oh glória! Ele diz, a saber, o mensageiro de Satanás que me abofeteava, para eu não me exaltar na excelência das revelações. O que é que eu aprendo aqui, presbítero? Quanto mais Jesus se revelar, quanto mais a glória se revelar, quanto mais Jesus te entregar mensagem de revelações, mais Ele vai permitir espinho na tua carne. Para quê? Para você não se exaltar na excelência das revelações de Jesus de Nazaré. Então Ele precisa quebrar você, porque só Ele deve aparecer. Você não deve aparecer. Quem deve aparecer é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Não é eu, não é nós, é Jesus de Nazaré. É Ele que aparece, é Ele que é glorificado, é Ele que é exaltado, é Ele que vem de glória, é Ele que vem de aleluia, é Ele, é o meio do Nazareno, é a presença de Jesus de Nazaré. Toda honra e toda glória pertence unicamente a Jesus de Nazaré. O que é que eu aprendo aqui, meu amado irmão? O espinho é de Paulo, mas a graça é de Cristo. Eu não sei qual é o espinho que o Senhor Jesus permitiu atingir a tua carne, mas uma coisa é certa: a graça de Cristo te basta, a graça dele te visita, a graça dele desce nesta casa, a graça dele nos inunda, a graça dele nos visita, a graça de Cristo te basta. Olha o que Paulo vai dizer: eu orei 3 vezes, pedindo ao Senhor que afastasse de mim este espinho na minha carne, e o Senhor se revelou. E qual foi a mensagem? A mensagem que Jesus revela para Paulo aqui. Muitos cristãos do nosso tempo não querem receber, porque estão acostumados com bajulações, com falsas profecias, falsas revelações. Não, a revelação de Jesus vai entregar para Paulo: a minha graça te basta, Paulo, a minha graça te basta, Paulo, a minha graça te basta, Paulo, a minha graça te basta, obreiro, a minha graça te basta, obreiro, a minha graça te basta, igreja, a minha graça te basta.
de boa vontade, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque é nas minhas fraquezas que o poder de Cristo se aperfeiçoa. Oh, glória! Eu vou falar em outras palavras para você entender. Você não é forte em coisa alguma, é a graça que te mantém de pé. Você não é forte o suficiente para aguentar as lutas do dia a dia, é a graça que te põe de pé, é a graça que te renova, é a graça que te põe de pé, é a graça que te renova, é a graça de Cristo que desce sobre esta casa e te renova. É a graça da igreja. Eu digo para meus irmãos, por experiência própria, tem dia que não dá vontade de sair de casa, mas é a graça. É a graça que nos visita, é a graça que nos põe de pé, é a graça que nos traz, é a graça que nos leva, é a graça que está em nós, é a graça de Cristo, igreja. Aleluia! A graça de Cristo é o favor merecido. Você não merecia a graça de Cristo, mas o Senhor Jesus te escolheu e revelou a você a graça dele, a graça dele, a graça dele. Olha quem recebeu a graça dele. O jovem recebe graça, a nave da igreja recebe graça, o cordeiro também recebe a graça, a irmã também recebe a graça, o sobreiro também recebe o poder, a graça de Jesus de Nazaré. Também precisa da graça. Oh, glória, oh, aleluia. O missionário também precisa da graça de Cristo. Oh, glória, oh, aleluia. Visto que é pela graça que sois salvos. Oh, glória. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Oh, glória. Quem crê que é pela graça que é salvo? Não é porque você louva bonito que você vai ser salva. Não é porque prega bonito que vai ser salvo. É porque a graça, a graça, a graça, a graça, a graça te alcançou, a graça te alcançou, a graça nos alcançou. Somos salvos pela graça. Ai, meu Deus!
se o Espírito te confere aos demais também. É só o Espírito querer usar e levantar, que Deus vai dar dons e vai capacitar e vai usar. E se você perder a graça, Deus vai encher de graça outro, mas a obra não para. Eu vou falar de novo. Se você rejeitar a graça, Jesus vai derramar a graça de outro, mas a obra não vai parar. A obra não vai parar. Deixa eu ver todos que a graça ainda avança mais que o pecador. Se você não quer receber a graça, Deus vai levantar outros que irão receber a graça, mas a obra não vai parar. A obra não vai parar. A obra não vai parar. Agora nós encerramos com a pergunta: tu ainda queres a graça? Tu ainda recebe a graça de Cristo aqui? Tu ainda recebe a graça dele? Tu ainda queres a graça dele? Porque tem muita gente sem a graça, pastor Moisés. É só aparência, não tem mais presença da graça, e cada vez está ficando mais escasso. Obreiro cheio da graça, pregador